Posso te fazer uma pergunta? Se hoje ninguém fosse ver você, como você estaria vestida? De pijama, roupa de academia, com aquela camiseta velha? Eu também pensava isso. Eu também pensava que isso não fazia diferença. Até perceber que a primeira pessoa que deixava de enxergar o valor em mim era eu mesma. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar o hábito silencioso que destrói a sua autoestima. Destruiu a minha, eu cometi esse erro e com esse vídeo você pode também não cometer mais, porque é um hábito silencioso. Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Quando eu me tornei mãe em 2016, eu comecei a viver esse hábito silenciosamente. Por quê? Na minha cabeça, eu achava que eu estava ganhando tempo. Mal sabia eu que esse hábito fazia minar a minha autoestima, que esse hábito me prejudicava, minha gente. Vocês não têm noção o quanto que isso me prejudicava e com certeza você também deve estar cometendo esse hábito. Então, o que que eu fazia? Depois que eu me tornei mãe, eu não tinha uma rede de apoio, então eu ficava sozinha com a minha filha. Então eu não tinha mais tempo de me arrumar. Vou fazer um parênteses aqui. Da Clau, antes de ser mãe, eu vivia bem arrumada, porque eu era professora, eu fazia mestrado, eu estava sempre no meio acadêmico, na universidade, ou ia viajando para congressos. Então, o tempo todo eu estava bem arrumada. Tá, fecha parênteses. Voltando para Clau, agora mãe. E depois que eu me tornei mãe, eu não conseguia mais me arrumar. Eu não conseguia isso no início. Depois, quando eu tinha tempo para me arrumar, eu falava assim, bobagem, vou perder tempo com isso. Ah, pra que eu vou me arrumar? Eu não vou sair. Pra que eu vou me arrumar? Eu não vou fazer nada, eu vou ficar em casa mesmo. Sabe aquela coisa que, já que eu vou ficar em casa, pode ser de qualquer jeito? Eu não percebia, tipo assim, que o dia que eu acordava, hoje eu percebo, mas na época, minha gente, eu não percebia que o fato de acordar, levantar e se arrumar, a energia muda, a disposição muda e o seu cérebro também. Porque quando você está com pijama, seu cérebro pensa assim, é descansar, é ficar relax. Então não tinha disposição para fazer nada. E isso, minha gente, foi por muito tempo. No início é porque eu não tinha tempo mesmo. Depois eu me acostumei a ficar todos os dias de pijama. Eu me acostumei com isso. Mas eu não percebi o mal que esse hábito estava fazendo na minha vida. E por isso que eu tô gravando para você não cometer esse mesmo erro que eu. Daí o que que acontecia? Eu me olhava no espelho. Você acha que eu me achava bonita? Não. Eu não me sentia bonita mais depois da maternidade. Eu não me sentia bonita. Eu olhava, e não é porque eu tava gorda, não. Eu já tinha emagrecido, mas não me reconhecia mais. E não tinha vontade para me arrumar. Pra quê? Eu falava assim, pra quê? Até que as coisas começou, tipo assim, a melhorar, meu marido arrumou uma pessoa para me ajudar em casa, que daí eu comecei a ter tempo. E adivinha? Você acha que eu voltei a me arrumar? Não, porque eu já tinha me acostumado a todo dia estar de qualquer jeito. Não tinha mais essa energia, eu não tinha mais disposição. Sabe aquela coisa assim, quando sua autoestima tá tão minada, que você tá, tipo assim, num buraco, no fundo do poço, parece que você não tem mais forças para se reerguer. Até que um dia, a pessoa que me ajudava em casa falou assim, Cláudia, tira esse pijama, coloca uma roupa bonita. E daí eu pensei assim, pra quê? Eu não vou sair, não vai vir ninguém em casa. Pra que eu vou me arrumar? Até o dia que eu vi assim que a minha autoestima tava tão baixa, gente, tão baixa, que isso já tava prejudicando até o meu casamento, que eu comecei a buscar ajuda. Primeiro eu tentei resolver sozinha, não deu certo. Daí eu busquei ajuda. Daí eu fiz uma consultoria de imagem e estilo. Eu nunca tinha escutado sobre isso, eu nem conhecia essa profissão.
E quando eu comecei a conhecer, eu achava que não era pra mim. Eu falava assim, é só pra rica. Eu não sou rica. Até que daí eu comecei realmente a pesquisar, que eu encontrei um vídeo no YouTube, e uma mãe estava passando pelo mesmo que eu. E ela tinha feito, e ela estava falando o quanto que aquilo lá foi maravilhoso. Falei assim, bom, já que eu tô ruim mesmo, já que eu tô numa situação complicada, eu vou fazer o teste. Vamos ver se isso resolve mesmo. E fui lá e fiz a consultoria. Meu Deus, uau, isso mudou a minha vida. A partir daquele dia eu comecei a me sentir bonita novamente. A minha autoestima começou a melhorar. E sabe uma coisa do que eu percebi? Que quando eu acordava, eu já queria me arrumar. Eu já passava um batom, eu já penteava o meu cabelo, colocava uma roupa que eu me sentia bonita. E eu fui vendo a minha energia mudando, a minha disposição mudando, a leveza que se tornou a minha maternidade. A leveza que se tornou a minha maternidade. E daí o que eu comecei a refletir sobre isso? Por que a gente só se arruma para sair? Por que a gente só se arruma para trabalhar, para participar de um evento? Daí eu comecei a ter uma reflexão que o lugar mais importante da nossa vida é a nossa casa. Que a nossa casa é um lugar sagrado. E como que eu vou ficar de qualquer jeito na minha casa? Como que eu vou vestir qualquer coisa na minha casa? A minha casa não deveria ser o lugar que eu mais fique bem arrumada, mais bonita? É um lugar sagrado. É o lar da minha família. E eu comecei a perceber que eu não deveria somente me arrumar para um evento, me arrumar para as pessoas, mas eu deveria me arrumar para a pessoa mais importante da minha vida. E adivinha quem é? Eu, você. A pessoa mais importante que você deve se arrumar é para você. E você não tem noção o quanto que isso vai mudar a sua vida. Começa a colocar em prática. Começa todo dia ao acordar, arrume seu cabelo, coloque um brinco, passe um batom, coloque uma roupa que você se sinta bonita. Começa a fazer isso. Eu te dou o prazo de uma semana que você já vai começar a ver o resultado. A sua energia, a sua motivação vai mudar. Mas se você permanecer vestindo roupa de academia, vestindo pijama, roupa velha, roupa furada, a roupa mais feia que tem para ficar em casa, sua autoestima cada vez vai ficar mais baixa. Então, se você quer, comece a se arrumar para a pessoa mais importante da sua vida, você. Mude o hábito. E daí, minha gente, eu lembrei de uma coisa. E até depois eu comecei a ensinar isso para as minhas clientes e para as minhas alunas. Uma falou assim, Clau, eu fiz de me arrumar. Todo dia agora eu tô ficando bem arrumada. Sabe uma coisa que aconteceu? Uma pessoa veio me visitar de repente. E foi tão tranquilo para mim, porque eu estava bem vestida na minha casa. Não me incomodou aquela visita. E se fosse antigamente, ia me incomodar, porque eu não estava bem arrumada. Eu falei assim, olha que interessante. E sabe o que eu lembrei também? Teve uma época que eu fui freira por 15 anos. Daí eu lembrei nessa época. Nessa época, quando eu era freira, minha gente, eu não tinha muitas roupas. Era contado nos dedos a quantidade de roupa que eu tinha. Era muito pouco mesmo. Porém, naquela época eu não fazia falta. Parecia que era o suficiente que eu precisava. E daí eu lembrei que nessa época a gente acordava, não tinha roupa de ficar em casa. A gente acordava e já colocava uma roupa para ficar bem vestida. Daí eu ia dar aula com aquela roupa. Eu ia, às vezes, se precisasse ir no mercado, eu ia com aquela roupa. Se eu precisasse ir numa consulta, eu ia com aquela roupa. E eu comecei a lembrar desses momentos, desse período que eu vivi, que todos os dias eu estava bem arrumada.
E todos os dias a minha disposição era outra. E eu falei assim, gente, no convento eu tinha um hábito que eu não levei quando eu me tornei mãe. Por que isso? E aquele hábito que eu tinha no convento, quanto que me fazia feliz. O quanto. E daí as minhas clientes, as minhas alunas começou a ver assim, Clau, quando eu acordo e eu já me arrumo, parece que eu fico pronta pro dia, fico pronta pro mundo. Se eu precisar buscar o meu filho na escola, eu tô pronta. E antigamente não, eu tinha que me arrumar, eu gastava mais tempo, porque eu ficava de qualquer jeito em casa. E se precisasse de qualquer coisa, ou ir no mercado, ou ir numa loja, ou ir buscar o meu filho, eu tinha que parar, me arrumar para poder sair. E hoje não, hoje se tornou mais prático. Eu já acordo, já me arrumo, tô pronto para qualquer coisa. Se precisar ir, eu vou, se não. E o quanto que esse hábito de me arrumar todos os dias mudou a minha vida. O quanto que isso faz diferença. Então quero te provocar fazer um desafio. Topa começar a se arrumar todos os dias? Escreve aqui no comentário se você topa. E você verá o quanto isso fará diferença na sua vida. Você vai começar a se sentir bonita depois da maternidade. Porque isso faz diferença. E a maioria das mulheres, quando eu vou no colégio, eu começo a ver o tanto de mães com roupa de academia. Gente, roupa de academia já diz, é para você estar na academia, não é para estar em outro lugar. Chegou em casa, se você foi para academia, ok, mas chega em casa, coloca uma roupa bonita. E às vezes a mãe pensa assim, não, Cláudia, mas eu quero ter conforto. Mas eu também falo para você, dá para você ter uma roupa que tenha conforto, mas estar bem vestida. Que isso vai fazer você se sentir bonita. Você se olha com a roupa de academia, pode estar confortável, mas você não se sente bonita. E isso mina a sua autoestima, isso te prejudica. E é um prejudicar silencioso. Porque quando estava me prejudicando, era silencioso. Depois, quando eu estava lá no buraco, no fundo do poço, que eu vi o quanto que isso me prejudicava. E talvez esteja prejudicando você também. Então tome hoje a decisão. Escreva aqui no comentário se você topa esse desafio. Amanhã, na primeira hora que você acordar, cuide do seu cabelo, passe um batom, escolha uma roupa bonita para ficar em casa. Ok? Combinado? E se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, porque toda semana eu trago vídeo para te ajudar a se vestir bem e se sentir bonita após a maternidade. Então vem comigo, venha fazer parte desse movimento de mães que voltaram a se sentir bonita novamente, ok? Um beijo grande para você e nos vemos no próximo vídeo.